Sejam muito bem-vindos ao podcast Negócio Ilustrado. Aqui a gente vai conhecer empresários que vão contar como começou, como que trabalhou a ideia da empresa, como que surgiu essa ideia, como que ele estruturou e hoje é um sucesso na nossa cidade e região. E eu peço para você se inscrever no canal, dar um gostei no vídeo, compartilha com quem precisa assistir esse vídeo e também aciona as notificações. Se você tiver interesse em patrocinar, em apoiar, em ser um parceiro do nosso programa, me procure e a gente conversa sobre as formas aqui de patrocínio do nosso podcast. Bom, meu nome é Renan Fará, sou advogado e tenho a honra de receber ilustres convidados. Antes de apresentá-lo, eu vou pedir para você imaginar uma determinada situação. Imagina você combina uma viagem com seus amigos, no meio do Pantanal, uma pescaria. E por volta do terceiro dia, você torce o joelho, se machuca gravemente. Passa os outros dias ali da pescaria, antes de voltar, ainda na base do gelinho. Quando chega aqui, descobre que vai ter que fazer uma cirurgia às pressas, correndo. Sai daqui de Americana, vai lá para São Paulo e opera o seu joelho. Imagina o pavor que essa pessoa recebeu. Porém, ela teve o amparo de todos os seguros que ela havia contratado. E a ironia é que ele mesmo vende o seguro. E parece propaganda de roteiro de seguro, porém, a realidade de fato aconteceu. Bom, todo mundo diz que seguro é importante, mas todo mundo acaba deixando para depois, não é verdade? Seguro é caro? Será que vale a pena ter um seguro? Faz diferença? Bom, o nosso convidado aqui, ele descobriu, da pior forma possível, a vantagem de ter um seguro. Mas, na verdade, não é pior, porque pior seria se não tivesse o seguro, não é verdade? Com certeza. Nosso Thiago Gonçalves é o nosso convidado. Se apresenta pra gente, Thiago. Olá, Renan, tudo bem? Bom, obrigado primeiro pelo convite de estar aqui compartilhando essa história. Essa apresentação já diz muito, né, por si só. Meu nome é Thiago Gonçalves, eu estou à frente da Jaciara Seguros. Nós somos uma corretora que está estabelecida em Americana já há 28 anos. Então, trabalhando com seguros, a gente lida com situações o tempo todo aí curiosas, mas eu acabo de me colocar numa situação dessas curiosas, né? Como você disse, eu estava em viagem com amigos e no meio da viagem eu sofri uma queda e sofri uma dor muito intensa, tal. E fui descobrir na volta, após a base de analgésicos e tudo mais, que eu tinha tido uma ruptura no tendão do quadríceps e tinha que operar correndo. E aí, operei tudo, e aí nesse processo acabei tendo contato, não como atendo meus clientes, mas sim como cliente da minha própria empresa, de todas as coberturas que o seguro tem, a sua importância a gente sente de verdade quando a gente mesmo usa, né? A gente vai contar todas essas aventuras que você teve, mas eu quero te dizer que o nosso programa é dividido em três partes. A primeira delas é conhecer melhor o nosso convidado, entender quem é ele, como que ele começou, foi a infância, etc. Então, vamos lá. Na verdade, a gente já vai entrar direto. Como que você entrou no mercado de seguros? Bom, eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Me formei em 2002. E a minha empresa, na verdade, a Jaciara Seguros é familiar. O nome Jaciara vem da minha mãe, na verdade, que é a fundadora da empresa. Ela tinha fundado a empresa em 98, após se aposentar do Banco do Brasil, né? Porque tinha muitos clientes que queriam continuar fazendo negócio com ela, dado a própria relacionamento e dado a própria credibilidade que ela tinha junto a esses clientes. E aí, quando eu me formei, ela estava num momento meio de encruzilhada do que fazer com a empresa, porque a empresa mostrava potencial de crescimento, mas ela falou, sozinha não vou conseguir. E aí eu resolvi, terminando a faculdade, tinha feito intercâmbio também, resolvi vir para a Americana e entrar no negócio e aplicar todas aquelas técnicas e todo o meu conhecimento que eu estava adquirindo num negócio que eu também não conhecia ainda, na verdade, não tinha experiência, que era o mercado de seguros. Então, eu colhi essa experiência dela dentro do mercado de seguros, atrelado ao meu conhecimento de administração, e aí começamos a empresa a estruturar um modelo de negócio, que na época tinha 150 clientes,
para poder crescer dentro da cidade, se tornar uma referência não só na cidade, mas regionalmente também, tendo recebido inclusive alguns prêmios depois nacionalmente como corretora de seguros. Então, basicamente essa é a história curta, vamos dizer assim, né? E ela já se aposentou da aposentadoria? Imagina, não? De forma alguma. Aposentou do Banco do Brasil, mas não aposenta da Jaciara. Eu brinco que assim, o dia que minha mãe aposentar é porque realmente assim, ela não tem mais condições. Quantos anos ela tem? A minha mãe já está com 70 anos. Tá? Não é tão idosa, não. Mas ela é uma pessoa ultra ativa, ultra engajada na empresa ainda. E é isso que mantém saudável também. E é essencial também, e eu sou uma pessoa muito assim, que sou muito feliz de tê-la ao lado também ainda, né? Porque a gente evolui, cresce e coloca nosso ímpeto nos negócios, mas a experiência de uma pessoa que passou por tantas situações na vida também nos auxilia muitas vezes a ser ponto de equilíbrio em algumas coisas. Então é sensacional que ela também, o pai também está engajado até hoje na empresa lá. E o irmão também, né? E o meu irmão, é meu sócio principal, meu braço direito e esquerdo em tudo que a gente faz junto lá, né? Cara, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa tão familiar assim. Nós somos uma empresa muito familiar, a gente teve um processo de sucessão que ainda acontece, que foi muito tranquilo e funcionou muito bem, graças a Deus até hoje. Lógico, como todo processo de sucessão, ele passa por momentos de dificuldade, em que a gente precisa ir para o espelho, né, e entender nossos limites, e entender nossas falhas e colocar tudo isso na mesa também, e a gente fez isso com muita sabedoria até hoje. Mas a gente tem feito isso de forma muito, muito leve, muito bacana. Então, hoje nós estamos lá, os 4 envolvidos na empresa, e temos mais uma equipe com 18 funcionários que trabalham. Nossa equipe é sensacional. Nossos colaboradores estão com a gente. Tenho colaboradores há 25 anos, que estão lá antes que eu, na verdade, dentro da empresa, né? Que foi a primeira pessoa que esteve ao lado da minha mãe na época. Outros que estão com 22 anos. Então, a gente tem uma equipe que perpetua junto com a gente, cresce junto com a gente muito ao longo desses anos aí, né? No modelo de gestão que a gente tenta agora tem que ficar até o fim, né? Porque senão o passivo trabalhista tá muito alto. Agora tem que aposentar isso aí. Por favor, galera, não saiam da empresa. Viu, vamos lá. Então, trabalhar com seguro foi algo que aconteceu. Não é que você, desde criancinha, falou: quando eu ficar mais velho, eu vou vender um seguro pra esse cara, pra ele me pagar todo mês, e se der algum problema, eu ajudo ele. Não, na verdade, o meu sonho inicial no colegial era fazer medicina, né? Então, assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas daí, durante o processo de prestar faculdade, tal, vestibular na época, eu fui me deparando com algumas situações ali que acabaram mostrando que eu acho que não é isso que eu quero. Porque se falava muito na época sobre fazer medicina, né? Então era um negócio assim que, todo mundo tinha que fazer medicina. Até pouco tempo atrás. Ainda existe, acho que isso muito forte. E aí eu fui nessa também, mas aí fui identificando que, eu percebi que onde eu tinha mais capacidade não era onde justamente a medicina ia me permitir evoluir. E aí nessa mudança estrutural, eu acabei indo para uma outra posição totalmente diferente, mas seguro também não era a minha opção inicial dentro da faculdade. Porque eu sempre me encantei muito com a área de vendas, mas com a área de marketing e tal. Então, a minha ideia inicial era ir para uma multinacional e me desenvolver nessa área. E a empresa surgiu durante meu processo de faculdade. Só que aí ela se enraizou tanto que o meu próprio trabalho de conclusão de curso foi em cima da corretora que hoje está com a gente aí. Mas olha, essa sua aptidão pela venda e pelo marketing, eu acho que pode ser um dos diferenciais da Jaciara. Mas eu queria perguntar para você outra coisa. Corretoras, a gente já viu várias nascerem e morrerem. O que a Jaciara tem de diferente que fez ela perdurar e faz perdurar por tantos anos? A gente conversou sobre isso ontem, inclusive, numa reunião que a gente teve lá. Eu acho que, basicamente, 2 pilares fizeram com que a gente conseguisse perpetuar até hoje esse modelo de negócio de sucesso frente ao mercado que tem tantos concorrentes e tantas corretoras. Um ponto é a diferenciação de produto. Então, a gente partiu para um modelo de negócio lá atrás que atendesse produtos que não fossem tão triviais no mercado. A gente começou ao inverso do que uma corretora de seguros faz. Geralmente, a corretora de seguros começa vendendo seguro de carro, residência, que é o que todo mundo vende, e depois vai tentar vender outros produtos. A gente fez o inverso. Então, nós começamos comercializando seguros, principalmente na época de responsabilidade civil profissional, para médicos, porque tinha um histórico de muitos clientes médicos dentro do banco lá, que eu comentei com a minha mãe. Então começou com esse produto e nós apostamos lá em 98 no seguro garantia para contratos de locação de aluguel.
que é o seguro fiança locatícia, que hoje está super consagrado, mas na época ninguém queria saber, era patinho feio do mercado. Então eu acho que o que eu vejo assim que diferencia é você apostar geralmente naquilo que é mais técnico, que te demanda mais conhecimento, consequentemente mais estudo, mas que vai te permitir, num primeiro momento, inclusive, ter um produto na tua prateleira que nem todo mundo tem. Depois a gente foi para o modelo de negócio expandido, em que a gente colocou os outros ramos também, e hoje eles também são 50% da empresa. Então hoje, 50% do nosso modelo de negócio é uma corretora tradicional, 50% é focado em empresas com que a gente se relaciona na comercialização desse seguro imobiliário, vamos dizer assim. Eu tenho seguro de responsabilidade civil no escritório, e acaba sendo um diferencial. Quando eu vou fechar o contrato com uma empresa ou com um cliente, eu falo, olha, se tudo der errado, eu tenho isso aqui, tanto aqui garantido. Se eu fizer um erro muito grotesco aqui, a gente está garantido aqui. Não deixa de ser um diferencial. Não é que você tem medo de errar. É que é uma segurança para o cliente que, se nada der certo, tem ali um amparo. Acho que tem 2 pontos importantes que a gente, nesse sentido, mais uma vez, do que você está falando. Primeiro é essa questão de dar um amparo e a pessoa que está... E hoje é comum que a gente veja, inclusive, empresas só contratarem profissionais que possuam esse seguro. Então tem contratos hoje entre escritórios de advocacia, por exemplo, e empresas que ela só aceita contratar aquele escritório se ele tiver o seguro de responsabilidade civil. Inclusive tem seguros específicos que são focados só naquele contrato. Até isso é possível fazer. Eu acho que isso é uma coisa importante de a gente pensar. E outra coisa é que o seguro de responsabilidade civil, por exemplo, ele não vai amparar só a indenização do prejuízo, mas ele vai amparar também as próprias custas com o advogado que vai defendê-lo. Então, um médico que vai sofrer um processo, inevitavelmente, de um paciente, independente dele ter cometido o erro ou não, mas se ele for acionado, a própria custa com a defesa que ele vai ter no seu jurídico, o seguro vai amparar também. Isso não é custo, tá? Investir no jurídico é investimento. Sempre. Tiago, tenho 3 propostas em cima da minha mesa de seguradoras. Por que eu devo escolher a Jaciara? Qual que é o diferencial dela? Eu acho que, primeiro, por um investimento considerável em conhecimento técnico do que se vende ao cliente. E hoje isso foi banalizado ao longo dos anos. Todo mundo faz parceria, porque nós somos uma corretora de seguros, né? Então, a seguradora, vamos dizer assim, só para... Desculpa a correção, mas assim, a seguradora é a Porto Seguro, a Mafre e assim por diante. Os corretores são os que distribuem o produto. Muitas das corretoras, na verdade, se cadastram para serem representantes, na verdade, desses produtos e não estudam os produtos. Então, não sabem efetivamente o que tem de garantia ou de diferença entre uma cobertura de vidros dentro da Allianz e dentro da Porto Seguro. E simplesmente colocam uma proposta para o cliente sem explicar. Então, a gente se preocupa muito em entender o que o produto que a gente está vendendo tem de característica para encaixar naquele cliente que está dentro da corretora. Eu acho que isso é um ponto. O segundo ponto é uma preocupação grande em resolver conflitos entre o cliente e a seguradora sempre que eles aconteçam. Porque eu não posso me ver livre do cliente no momento que ele tem uma dificuldade. E é outra coisa muito comum. Eu bati o carro, deu um problema. Liga na seguradora lá e reclama na seguradora. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente pegue o cliente, entenda o que está acontecendo, né? A gente tem que apaziguar a situação, levar para dentro da seguradora, às vezes auxiliar que o cliente... A gente precisa entrar como intermediador na explicação do que está acontecendo junto à seguradora para que a indenização daquele cliente aconteça de forma tranquila. É muito comum a gente ouvir falar de uma reclamação no mercado assim, seguro não presta. Às vezes a gente escuta, seguradora é tudo bandida. Na verdade não é isso. O seguro muitas vezes é mal vendido e mal gerido no momento que é acionado por quem vendeu. E isso gera para o cliente final uma sensação de falta de qualidade no produto, quando não é falta de qualidade do produto, é falta de qualidade de quem vendeu o produto e a forma como vendeu e o que vendeu para o cliente, né? Bom, acho que é isso, não sei se... Não, perfeito. Você acredita que o brasileiro compra o seguro ou compra o preço? Eu acho que o brasileiro compra o seguro, muito menos do que deveria comprar. Mas ele compra o seguro preocupado muito em preço. Eu acho que esse é o ponto.
todo mundo vai se preocupar com preço. Seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo, a gente vai ter uma referência no momento de fazer a contratação com relação ao quanto custa aquilo. Porque, na verdade, é um investimento, mas a gente brinca que é diferente de comprar um bem, por exemplo, que você está vendo, está tateando ele. O seguro, na verdade, é algo que você está comprando uma proteção para se algo vir a acontecer. Lógico que preço nesse sentido tem que fazer e vai fazer diferença, mas ele não pode ser o único diferencial. Você tem que entender o que você está comprando, porque não adianta você economizar aqui para depois apanhar lá na frente na hora de receber sua indenização. Então, acho que basicamente é isso. É um pouco de aculturar melhor sobre o que a gente está conversando, sobre essa compreensão da importância de entender o que você está comprando. E isso é mal gerido hoje ainda. E até mal explicado. Vou perguntar, quantos clientes só descobrem aquilo que contratou quando precisa do seguro, quando acontece o sinistro? Se você é muito real o que você está falando, porque a gente, vamos pensar assim, a cada 10 clientes que contratam um seguro de carro, um aciona no ano. Os 9 que não acionaram passaram aquele ano pagando algo e não sabem se era bom ou ruim. Você sente no momento que você usa. Então, é muito disso, né? Da gente também, aí entra um pouco da falha nossa nesse sentido, de trazer depoimentos mais desses clientes que demonstrem a importância daquilo que usaram e como foram atendidos naquele momento, né? Para que isso fique mais claro para todos os demais. Tá, mas eu vou dar um exemplo sem ter usado, graças a Deus. Claro. Quando eu fui cotar o seguro da minha moto, tinha várias propostas. E aí, desculpa, mas é difícil mesmo o trabalho de vocês, porque a gente fala, ó, tenho essa e essa policy. E as pessoas costumam pedir, né? Deixa eu ver o que está sendo ofertado. E aí vai falar, o seu tá mais barato, mas aquele lá tá mais barato, mas porque ele não ofereceu isso, isso e isso. E é legal, porque aí você está vendo realmente o produto que está sendo comercializado. Se tem menos produtos ou menos garantias, obviamente vai ser mais barato, né? Quer dizer, não é tão óbvio. Às vezes até tendo menos, ainda é mais caro. Porém, acreditando aí num mercado bom, a questão é que você falou assim, olha, Renan, só que para você é importante você ter uma seguradora que vai ampliar, não só nível aqui 100, 200, 300 quilômetros, você vai viajar para fora de moto, você vai precisar de um seguro que vai abranger outros países. O que você acha da gente aceitar essa diferença de valor porque inclui essa outra abrangência? Faz sentido. Então, na hora de contratar, ficou claro para mim que eu vou pagar talvez um pouco mais, porém, eu tenho uma abrangência aí do seguro muito maior e do que eu realmente preciso. Você já sabia, já me conhece, né? Então, fala, ó, isso é importante. Ou ainda, ó, aqui a gente tem o seguro do farol. Sabe quanto custa o farol da sua moto? Se quebrar isso aqui, você sabe quanto você vai pagar? Não é melhor a gente colocar esse seguro que vai aumentar só um pouquinho da parcela, só que você se quebrar não vai acontecer? Eu no fim coloquei até uma proteção, que não vai quebrar nunca. Porém, a dor de cabeça que eu teria também se quebrasse lá longe, né? Exato, com certeza. Então, por mais que tenha seguro, tem coisa que é melhor você proteger mesmo assim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente... E aí, só fazendo um gancho, acho que isso vai muito de uma discussão que se tem hoje sobre por que compra-se online ou não se compra online um seguro. Era outra pergunta. Então, imagino que a gente discute muito isso hoje, né? A gente fala muito sobre inovação tecnológica, a gente fala muito sobre processos de venda online automatizados, e a gente é apaixonado por isso, tanto que eu tenho hoje dentro da corretora diversos sistemas que nós mesmos criamos para poder melhor fazer o gerenciamento dos clientes e dos processos de venda, tudo. Mas é a velha história sobre usar a tecnologia como ferramenta e não como fim, porque a interpretação da necessidade de um cliente é muito delicado você conseguir fazer através de tecnologia. Existem questões que o cliente passa para a gente, muitas vezes, que a gente com o tempo vai pegando por nuance, por se acostumar a conversar com o cliente. Por exemplo, um pai que tem um filho que está na faixa de 18 a 25 anos e que pega esse veículo para dirigir às vezes. Se você muitas vezes está colocando num questionário lá na internet, quem é o principal condutor? Sou eu, Renan. Qual é o veículo? O preço é tanto. Passou no meio do caminho uma série de questões que ficaram ali, relacionadas ao perfil de utilização do veículo. Se você é um vendedor, se não é, se você utiliza aquele veículo como Uber ou não, e assim por diante. São questões que, lógico, eu poderia fazer um questionário com todas essas questões, mas mesmo assim passariam alguns pontos. Mas é que meu filho vem no final de semana e pega o veículo. E cliente omite informação porque sabe que vai ficar mais caro o seguro? Omite, mas muitas vezes assim, eu costumo dizer que a maioria das vezes não é por omissão. A maioria das vezes passa desapercebido
por essas questões que a gente está falando aqui, ou processos que tentam simplificar demais o processo. Omitir propositalmente. Aí a gente vai ser assim, existe uma coisa que é omissão, de forma proposital, na ideia de economizar. Uhum. E é muito comum que isso aconteça assim ainda, tá? Isso melhorou. Se eu falar, Thiago, quando você começou lá em 2002, 2003 na corretora, era mais? Era muito mais. Porque as seguradoras também entenderam que algumas perguntas que entravam dentro da análise do cliente, elas geravam um impacto muito pequeno no custo e um impacto muito grande no volume de recusas, por exemplo. Então, assim, para que eu vou perguntar se seu carro, no momento do horário de trabalho, fica na rua, se eu vou mudar o preço anual do seu seguro em R$20, mas se ele estiver na rua eu vou recusar? Não faz sentido eu fazer essa pergunta. Então é melhor eu colocar esses R$20 diluído em todos os custos de seguro e não te perguntar nem isso. Se roubar na rua, tá incluso. Tá incluso. Então a gente tem tido um amadurecimento do mercado nesse sentido para evitar que omissões ou esse tipo... Então a seguradora, por um lado, trabalhando para evitar conflitos, porque no final... Você como advogado sabe, esses conflitos acabam levando a gastos muito superiores ao próprio processo de indenização, porque você tem gastos judiciais, você vai ter demandas judiciais nesse sentido, discussões, desgastes que vão acontecer entre o cliente e o segurador. Isso vai geralmente hoje para a internet, é muito comum a pessoa reclamar. Então tudo isso hoje tenta ir para um caminho de evitar o erro ao máximo. Acho que a inteligência da seguradora está indo nesse sentido, de evitar que essas omissões aconteçam, mas elas ainda aconteçam. 30%, isso é um número interessante, mais ou menos, do custo de um seguro que você paga no Brasil hoje, ele é decorrente de fraudes. Como assim, Thiago? Se a gente não tivesse processo de fraudes acontecendo dentro do seguro de automóvel, por exemplo, a tendência é que a gente tivesse um custo de 30% abaixo do que a gente paga hoje. E outra coisa interessante a gente está falando de uma frota que é 27% segurada. Então, dos carros que estão rodando na rua lá, mais de 70% não tem seguro. Que é outro ponto de a gente pensar com relação à precificação, né? Porque você acaba precificando com base no volume que você tem. Se você tivesse uma frota muito mais expandida de segurados, provavelmente você teria um custo de seguro reduzido. E aí vai, né? As discussões são enormes, mas ainda existe omissão na ideia de economizar, mas é uma omissão que, desculpa a palavra, acaba sendo uma omissão burra, porque você economiza aqui e apanha lá se você precisar. Então, isso que eu ia perguntar, você já recusou fazer o seguro para um cliente porque era um seguro barato, mas você sabia que não ia cuidar, não ia atender o que o cliente queria? A gente hoje tem diversas regras dentro da nossa área comercial para não atender certos perfis de clientes que demandem certas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem uma base de responsabilidade civil, danos materiais, que a gente fala, que é quando você bate no carro de um terceiro, por exemplo. Eu não vendo nenhuma pólice de seguro dentro da corretora que seja com menos de R$150 mil de cobertura. Já não acho muito R$150 mil, mas a gente entende isso como patamar mínimo. Mas batem clientes na porta falando, eu quero comprar uma pólice com 50 mil para terceiros. Aí você explica para a pessoa, mas veja bem, qualquer carro que hoje está rodando, que você tira... Não existe carro de 50 mil hoje 0 quilômetro. Então, qualquer carro hoje popular está na faixa, está próximo de R$150 mil. Uhum. Então, eu não posso te vender isso, porque assim, inevitavelmente você vai estar exposto a um risco enorme. Então, nossa equipe não... mas eu quero. Então, a gente acaba não comercializando. Eu não quero, meu filho que dirige, mas eu quero fazer, eu fazendo um perfil como condutor. Se eu tenho isso registrado, que é dessa forma, e eu tenho ciência, eu não comercializo. A gente não comercializa por uma questão de consciência de que a gente não vai entregar depois a experiência. Porque não adianta, para eu ter essa experiência que eu quero entregar para o cliente, como corretora, que trouxe a gente até aqui esse momento, eu não posso me dar a situação de fazer isso para um cliente depois e eu vou ter, inevitavelmente, ele vai ter problemas, ele vai reclamar, e aí no momento que ele for utilizar, tudo isso que a gente conversou naquele prévio lá para contratação, tudo isso desaparece. O cliente esquece, porque ele está passando pela dor daí, aí ele quer que pague de qualquer jeito, entendeu? É verdade. E é uma consciência muito justa, porém, uma proporção injusta para você, porque considerando que a cada 10 só um vai precisar, mas você deixa de comercializar uma vez que não vai entregar aquilo que ele está comprando. Sim. Bom, vamos voltar agora para a sua história do joelho. Se meus joelhos não doessem mais. Conta de novo para nós, o que aconteceu? Bom, eu estava a 1.300 quilômetros, na verdade não estava no Pantanal, eu estava na Amazônia. Então eu estava a 1.300 quilômetros para frente de Manaus. Quantos Jotas você passou para chegar lá?
J eu quero dizer jato, jipe, jangada e jegue. Na verdade foram um avião de Campinas até Manaus, depois Manaus até uma base da pousada que nós estávamos no Amazon, no Rio Roosevelt, com um avião pequeno para 10 lugares, depois mais 3 horas e meia de barco, vamos chamar de jangada. Hidroavião, né, que chama? Não, nem foi hidroavião, foi um avião mesmo que desce na terrinha lá no meio da floresta, e depois mais uma lanchinha rápida que levou a gente até o posto avançado, que a gente fala, que é uma pousada extremamente isolada, com 4 chalés lá e 8 pescadores no máximo. Então eu estava completamente isolado. Para eu retornar antes, por exemplo, pelo problema, só contratando, no caso, um hidroavião, que ia levar, eu teria que arrumar um hidroavião e tudo mais. Então foi meio maluco. E eu estava nesse local, e aí depois do jantar à noite, na quarta-feira, no meio da viagem, eu estava indo, o restaurante do local ficava um pouco mais alto, onde a gente comia, e aí os chalés mais próximos do rio. Então a gente estava saindo para ir para os chalés, e na descida eu escorreguei e caí sentado sobre minha própria perna, né? Minha perna dobrou e eu caí com o corpo em cima dela. E aí na hora, um estouro tal, uma dor intensa no joelho que eu nunca senti na vida. E aí, por sorte, tinham 2 médicos junto no grupo e eles me acudiram lá, começaram a me dar um monte de remédio, né? Esse é o problema de mascarar a dor, né? E aí, assim, no outro dia eu falei, não vou pescar. Não quero ir pescar porque tô com dor. Não, você vai pescar, a gente te ajuda. Me ajudaram, colocaram no barco, passei o dia pescando. Peguei o maior peixe no dia seguinte. Eu vi essa foto. E com o joelho, inclusive a foto é engraçada porque o joelho tá molhado, porque eu tava fazendo gelo no barco, né? E aí depois eu pesquei na sexta e aí voltei. E aí nessa volta que foram mais, de novo, mesmo trajeto, né? 3 horas de barquinho, mais 2 horas de avião, mais voo até Campinas de novo. E aí quando eu cheguei aqui, não tá aguentando. É uma dor absurda, o joelhinho mega inchado. E aí fiz o exame na segunda-feira de ressonância quando eu vi que eu tinha tido a ruptura no tendão. Foi só nessa hora que você percebeu que ia precisar acionar o seguro? Foi nessa hora que eu percebi. Porque até então você fica naquela dúvida, será que foi uma baita de uma luxação e eu vou cuidar ali, procurar um fisioterapeuta e vai passar batido? Não, mas na hora que eu fiz o exame, que eu falei, agora não vai ter jeito. Aí entrei em contato com um médico em São Paulo, que é muito amigo nosso, inclusive, que por coincidência atende o meu seguro-saúde. E aí ele falou, vem para São Paulo, vou te internar e vamos operar. E nesse momento você usou o seguro-saúde? Aí foi o momento que eu usei o seguro-saúde. Vai elencando os seguros que você usou. Né? Então assim, primeiro poderia ter chegado ao ponto de usar numa situação como essa o seguro-viagem. Não usei porque não retornei, como eu falei, mas se fosse uma coisa mais emergente, mais urgente, poderia ter acionado, por exemplo, que nem eu falei. O seguro-viagem é durante a viagem? Durante a viagem. Poderia ter acionado, por exemplo, um resgate através de um hidroavião e parte desse custo que eu tive ter sido solicitado reembolso junto ao seguro-viagem. Ok. Não usei esse. Segundo ponto que eu usei foi o seguro-saúde, que nós temos pela empresa, tanto nós sócios quanto os nossos colaboradores têm também, e aí foi o que me permitiu fazer a internação no hospital, custear toda a cirurgia, o médico, todos os equipamentos utilizados, todos os materiais utilizados, tudo isso custeado pelo plano. Qual a diferença entre seguro-saúde e convênio médico? Vamos lá. Simples e objetivamente falando, convênio médico você tem uma rede credenciada em que você faz todo o atendimento dentro daquela rede único exclusivamente. Então assim, você só pode ser atendido dentro do que é credenciado daquela rede, certo? E geralmente ele é regional. Então ele está numa micro-região, tá? E não existe reembolso fora da rede. Então, quando você vai fazer um procedimento fora daquele... eu vou fazer uma consulta particular, vou pedir reembolso. No convênio não existe. No seguro-saúde, sim. No seguro-saúde você vai ter a rede também credenciada do seguro-saúde, mas se você fizer uma consulta particular num outro médico, pegar todo o documento contábil, certinho, nota fiscal, que você pagou e tudo mais, você pode pedir o reembolso desse valor gasto. Assim como uma cirurgia, você pode fazer no hospital e solicitar o reembolso. Não necessariamente vai ser todo o reembolso, não vai ser todo o custo que você teve, mas pelo menos parte desse valor você vai conseguir reaver. Tá? Basicamente a diferença entre seguro-saúde e convênio é essa. Então aí voltando para a história, tive todo o atendimento, passei pelo atendimento de hospital, cirurgia e tudo mais, graças a Deus foi um sucesso, e continuo usando o seguro-saúde nesse momento, porque na verdade estou fazendo fisioterapia, e a fisioterapia vai por dentro dele também, né? Deixa eu só fazer um adendo. Convênio médico é obrigado a ressarcir, contanto que você tenha tido a negativa antes.
Então vamos supor, Tá. a pessoa fez uma bariátrica, emagreceu bastante, aí ela quis fazer a cirurgia reparadora. Ela vai normalmente tomar uma negativa do convênio porque vai falar que é estética. Aí ele, com essa negativa e com a orientação do médico, né, com a indicação do médico, aí ele pode ou entrar com uma ação de obrigação de fazer para o seguro, para o convênio pagar, que é um caminho, ou ele paga particular e pede o reembolso. Aí tem isso, tem esse teto. Reembolso até X, tal, pode acontecer também. Mas é possível sim também, pelo Mas convênio. aí, que nem você disse, né? Por um caso em que ele buscou Ele tem que ter tido a negativa. negativa. No caso do seguro-saúde, não existe necessidade de você ter tido qualquer tipo de negativa. Eu vou fazer vou fazer uma cirurgia no meu joelho, vou ter que fazer uma cirurgia no meu joelho. Porém, não quero fazer no hospital que meu seguro-saúde atende. Vou fazer num outro hospital. Mais especialista. Você faz e recebe a Você vai diferença. fazer e vai receber o valor do que você tinha acordado. Do que seria no deles, talvez. Exatamente. É. Bem próximo do que seria O no nosso deles. seria 50, você gastou 70, toma só 50. É 20, isso. Basicamente, a grosso modo, é isso. Vamos lá, os seguros que você precisou usar, Esse foi entregou tudo que prometia? Se quiser contar os outros, pode falar. Não, na verdade, o último que eu acionei, na verdade, por um tempo inferior ao que eu poderia acionar até, porque, na verdade, como empresário, a gente acaba voltando e daí, né? A gente não se permite também ficar o tempo necessário, porque a cirurgia que eu passei levaria um afastamento normal de 6 meses, completo do trabalho. Eu fiquei aí 1 mês e meio longe do escritório, porque realmente precisava ficar deitado, tal, 1 mês deitado com a perna para cima. Que não impediu o seu home office, tenho certeza. Então, assim, aí entrou o seguro de vida. O seguro de vida, muitas vezes a gente pensa só no seguro de vida como morte e tal, né? Mas eu possuo, por exemplo, seguro de vida com afastamento temporário das minhas atividades. Então, ele vai indenizar um valor diário pelo número de dias que eu fico longe do escritório trabalhando. Então, assim, você determina um valor que você quer receber por aquele dia que você não tá, e aí você paga isso junto com o seu seguro de vida anualmente, e aí você tendo um afastamento por um acidente, por uma doença que te afaste temporariamente das suas atividades, você recebe aquele valor que vai te garantir, você continuar pagando suas despesas, pelo menos, vamos dizer assim, né? Que é um seguro muito importante, que esse eu já não tô fazendo uso mais. Que eu já retomei minhas atividades, estou aqui conversando com você e tal, ainda com a órtese na perna, ainda fazendo fisioterapia, mas já estou em plena condições de trabalho, né? Só falta voltar para a raquetinha. Esse vai demorar mais um pouco. É muito importante você não ficar muito tempo afastado do seu trabalho, porque se você ficar, vão perceber quando você voltar que você não era tão necessário. Você passou a enxergar seu próprio trabalho de uma forma diferente depois dessa experiência? Na verdade, eu acho que a gente ressignifica tudo quando a gente passa por uma experiência como essa. Eu acho que a experiência te leva a pensar muito sobre... A gente vive num mundo acelerado, né? A gente é acelerado. Então, a gente, como você disse, e a raquetinha, e o escritório, e o sair com o pessoal, e cuidar dos filhos e da família. Então, tudo aquilo vira um bolo e a gente vai, né? E isso alimenta a gente também, não é ruim. Mas é uma correria. E aí, quando você se vê numa situação como eu fiquei no momento em que eu sofri o acidente, você fica completamente inapto a fazer qualquer coisa. Jogar o esporte que você jogava com seus amigos, ir para o escritório, você fica dependente demais, inclusive, de outras pessoas. Então, você ressignifica e fala assim, até que a minha esposa é bacana, cara, tá cuidando bem de mim. Minha esposa é um anjo, cara, minha esposa sempre foi uma fiel escudeira de mim em todos os aspectos, e dessa vez, mais ainda, eu só tenho que agradecê-la por tudo que ela foi, assim, porque ela foi um espetacular. Pegou tudo e trouxe pra ela e falou, fica tranquila aí que, fora me cuidar de mim, porque ela tem formação na área de saúde, né, em enfermagem, então assim, além de tudo, eu tinha alguém cuidando de mim dentro de casa. Home care. Exatamente, de luxo. Hoje, depois disso tudo, seu cliente fala assim, nunca vou precisar disso, agora você tem muito mais bagagem pra falar pra ele. Tem certeza, campeão? Agora eu tenho propriedade pra falar, vem aqui que vamos conversar, então que eu vou te contar a minha história. No fim, qual foi a maior lição desse episódio? Eu acho que a gente, primeiro, que é pra gente ter ciência das vezes do que a gente tá fazendo e nossas responsabilidades pra ter um pouco mais de juízo, né? Porque, enfiar o pé no buraco é coisa que qualquer um pode acontecer. Exato. Mas eu acho que assim, o mais importante é o quanto, trazendo pra minha área, sem querer fazer qualquer
apologia, eu acho que o quanto que é importante a gente estar protegido por uma situação como essa que acontece em 2 segundos. É aí que tá ter responsabilidade. A responsabilidade é, se der algum problema, eu estou amparado. Amparado. Porque assim, realmente foram 2 segundos. Shit happens. E assim, né? O pior do shit happens é o seguinte. Eu tava ali há 2 anos jogando raquetinha, você me conhece, a gente joga junto, tudo. E Fomos muito bem no torneio do Pangas, lembra? arrebentamos, né? Ganhamos do Fábio Capone com o Marco Guimarães, foi isso? Era essa a dupla? Não, acho que não era o Marco, era outro cara bom, era o Denis Peckel. Denis Peckel. E aí, assim, a gente tá ali jogando e, poxa, sente uma dorzinha, param 2 dias de jogar e tal, mas vai embora, né? Você fala, poderia me machucar muito mais longe se machucar fazendo isso. Uhum. E aí você tá lá, viajando, curtindo, dando risada, e de repente, pá, 2 segundos e acontece algo tão mais sério que vai te impossibilitar de tanta coisa. E aí, assim, imagina, no meu caso, eu tenho um CNPJ, uma empresa, uma equipe sensacional que tá lá tocando a minha empresa, tenho sócio, como a gente conversou aqui. Mas não é todo mundo que tem uma situação Exato, exato. Você tem uma equipe que funciona praticamente sozinha. Exato. Praticamente. Você vai lá... Não funciona sozinha. Não tô diminuindo a sua importância. Não. Agora funciona. Que sou empresário, bato escanteio, cabeceio, faço gol e enfim. Eu posso te dar um monte de exemplos. Caso de advogados, médico. Vamos levar, cabeleireiro. Todos os profissionais liberais, vamos dizer assim, independente da escala de níveis, inclusive de remuneração que a gente está falando, são geradores de caixa, geralmente, dentro das suas residências. E são geradores de caixa para sua própria vida. E dependem de si para aquilo que fazem. Não tem outros, como a gente está falando aqui. E esse é um caso clássico em que, se essa pessoa se ausentar, muitas vezes desmorona tudo. Uhum. Então, assim, é muito importante, por exemplo, uma pessoa como essa tenha um seguro de afastamento temporário, porque é aí que entra a seguradora, e eu tenho diversos casos lá de outros clientes que já acionaram, e que me falaram depois, que bom que você conversou comigo sobre isso, porque se você não tivesse falado comigo sobre isso, eu não sei o que aconteceria aqui. Então, é muito legal, assim, a gente tem casos em que a gente já gravou com esses clientes falando sobre isso, tem depoimentos lá no Google sobre esses clientes falando sobre essas situações lá no Google da nossa empresa, da Jacera Seguros, se você entrar lá tem, falando sobre essas situações, que acontecem em 2 segundos, que acontecem ou numa queda, ou num acidente de carro, ou coisa do tipo, mas que tiram essa pessoa da ativa por um período, e ela tendo a proteção, falando, meu Deus, tô tranquilo. Tá gostando desse bate-papo incrível com o Dr. Renan? Então, pega essa dica. Aqui na S2 Fábrica de Podcast, além de uma produtora audiovisual especializada em conteúdos digitais para a internet, nós também temos um time de jornalistas que te ajuda do início do projeto até o fim. Já sabe, chama a gente, marca um dia, conheça o nosso estúdio e vem tomar um café delicioso. Te espero! O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário. Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents.
Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba. Dependendo do horário, você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável. Desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre veículos e carta verde. Eu sou cliente da Jaciara, a minha moto e meu carro são contratados com você e também, recentemente, fiz a carta verde para viajar para o Uruguai. Muita gente nem sabe que documento é esse. Até preciso te contar como foi. Quando a gente chegou na aduaneira lá em Chuí, quando a gente foi, apresentou os documentos, passaporte, ou no caso para ir para baixo lá é só RG novo, né? Meu RG antigo pra caramba, usei meu passaporte. Aí, passei lá, ninguém me pediu a tal da carta verde. Beleza. Voltando pra moto, veio um cara que não tinha muito o que fazer, falou, carta verde, cadê? Aquela carta verde. Aí eu peguei e falei, tá aqui. Peguei eu coloquei num plástico, né, pra guardar os documentos e tal, dentro do baú. Aí tirei assim, no que eu tirei, falou, você tem? E você? Ele também mostrou assim, e você? Mostrou. Ele não abriu pra ver o de ninguém. E a gente tava em 8, ele viu, perguntou pra 3 tinham, ele tirou como amostragem e falou, então pode ir. Ele não olhou a de ninguém, não viu o prazo, não viu se era mesmo uma carta verde e nem viu todos os que estavam lá. Só por amostragem, pode ir embora. Na verdade isso acontece até um pouco, porque assim, existe na fronteira, é muito comum mini agências comercializando esses produtos. Então, muitas vezes ele pergunta, porque quem já falou, putz, não tenho, eles têm alguém ali vendendo, e aí isso é caro. Para não voltar, é justo. E aí isso é caro. Com certeza, aí vai ficar... Aí vai ficar caro. Conta pra nós, o que é a carta verde? A carta verde é um documento, na verdade, que foi estabelecido no Mercosul. Porque, basicamente falando, todo seguro, e aí daquela conversa nossa sobre entender o que cada um faz com o veículo, tal, a moto. Eu vou viajar com a minha moto, né? Eu vou fazer expedições pela Argentina e assim por diante, que é muito comum hoje, né? Isso é uma religião hoje, é muito legal e é muito bacana. E muda a vida, parece. Então. Eu tô me cuidando ainda pra chegar lá nesse ponto. Vamos? Na hora que o meu joelhinho estiver bom... Só você colocar o outro no chão, E aí, assim, o que acontece? Uma rodinha de um lado. Né? Imagina que legal. O que acontece? O seguro da moto, ele dá cobertura pra moto ou para o veículo, das seguradoras pré-estabelecidas mais tradicionais do mercado, tanto no Brasil quanto no Mercosul. Então, se você estiver com a sua moto, sofrer um acidente com ela lá na Argentina, ela vai ser indenizada. Ela vai ser resgatada, vai ser rebocada, vamos dizer assim, vão trazê-la para o Brasil, para uma oficina dentro do Brasil, vão fazer os reparos, tudo. Se não tiver reparo, vão te indenizar. Uhum. Esse é o bem do cliente. O problema é que a responsabilidade civil ao terceiro não tem como eu amparar, porque as apólices não são apólices internacionais, são apólices nacionalizadas. Entendi. Então, como a responsabilidade civil principalmente trata de algo que é um dano causado a uma outra pessoa, juridicamente falando, cada país tem sua lei, vamos dizer assim. Uhum. Então foi acordado entre todos esses países que precisava se chegar num consenso, numa apólice consensual, em que desse cobertura a danos causados a terceiros quando clientes estivessem nesses países. Então, se você sai do Brasil e vai para a Argentina, se você causar um dano a um terceiro lá na Argentina, bateu a moto num carro de uma pessoa, de um morador da Argentina lá. É essa apólice de carta verde que vai indenizar o dano que você causou à pessoa lá no outro país. E o Uruguai ou o argentino, quando vem para o Brasil, eles também têm que ter a carta verde. Também fazem, exatamente. A gente falou que lá naquele dia, né, quando o cara perguntou, todo mundo já ergueu o papelzinho, a gente falou assim, se alguém falou que carta verde, aí pronto, aí todo mundo já ia, né? Depende muito da expressão que a pessoa faz. Exato.
E é só para moto, veículo, qualquer veículo? É moto ou são carros ou motos, né? Que são contratados, exatamente. Tá. E só os países da América do Sul exigem? E vale para todos da América do Sul? Depois você vai ter outros produtos, na verdade, que, por exemplo, quando você vai para o Chile, tem alguns outros produtos que são contratados lá, tem o ProEx, se eu não me engano, que é um outro produto que é um acidente pessoal, a terceiro também. Aí tem algumas regrinhas específicas que entram em alguns outros países. Mas regra efetiva para veículos automotores que a gente está falando só existem, na verdade, assim, para quando a gente vai para fora, é essa regra basicamente que a gente está falando. Não sei te dizer hoje se você for, por exemplo, para o México saindo do Brasil, se o México vai exigir algum documento lá. Nunca tive um cliente que fez esse tipo de viagem, sendo muito honesto. Tem uns doidos, né? Que vai até o Canadá. Tem galera que vai fazendo, atravessando Nicarágua, esses países que são super perigosos, assim, ali no meio, que tem aquelas guerrilhas acontecendo, e a pessoa vai, entendeu? Eu tenho um amigo que foi de ônibus daqui até a cidade do México. Mas aí, assim, tá tendo do ônibus é uma outra situação, né? Vai parando, por mais que exista o risco da mesma forma. Mas eu não sei te dizer se... Porque vão ter regras específicas, né? Hoje tem país que exige carta CNH internacional. Tem país que não, que aceita o documento emitido pelo Brasil, por exemplo. Uhum. Então, tudo isso e muda bastante também, né? Seguro viagem, por exemplo. Um cara que tem uma GS em São Paulo, ele aguenta Nicarágua de boa. Então, porque é muito mais perigoso, eu acho. Não é? Eu acho também. Principalmente quem mora em São Paulo e Rio de Janeiro vai encarar esses lugares, né? Buscando desafios, buscando uma aventura melhor. Viu, qual que é o maior erro de uma pessoa que decide fazer uma viagem internacional comete de moto? Eu acho que assim, se eu for para internacional, se a gente estiver falando, a carta verde é algo exigido. Eu acho que assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, não ter um seguro viagem é o maior erro que a pessoa pode cometer. E aí, quando a gente fala de seguro viagem, a gente tem que considerar muito bem para onde você está indo. É outra conversa que tem passado desapercebido. Preocupado com o preço, e é muito comum às vezes a pessoa comprar seguro viagem na agência de viagem, ali naquele impulso de estar comprando a viagem, não sabe o que compra. É uma vendinha casada que eles fazem ali. E o mais perigoso, nem pela questão assim da venda casada, o mais perigoso é não comprar o que precisa. Por exemplo, tem um colega nosso que está indo agora viajar para os Estados Unidos fazer enxoval. Então vai lá com a esposa grávida de 26 semanas para os Estados Unidos fazer enxoval. Beleza, sem problemas. Mas é importante que nós fizemos um seguro para eles. É importante que o seguro viagem que ele esteja fazendo seja um seguro viagem que dê cobertura para grávidas. Certo. E é importante que seja um seguro viagem que estejam cientes que estão grávidas, obviamente, né? Porque, assim, existem regras, por exemplo, até 32 semanas, quase todas as seguradoras fazem. A partir de 32 semanas, tem seguradoras que já não aceitam fazer o seguro da grávida. Outra coisa, valor de cobertura. Nós tivemos eu tenho um amigão. Se esperar um pouquinho mais, o filho nasce americano. Tem um amigão meu que aconteceu isso, só que foi sem e teve complicações no parto. Foram $800 mil de custo total no final. Louco. E aí ela ficou lá um baita tempo, porque essa criança nasceu com um problema, não podia tirar de lá. E aí todas as custas hospitalares, todo o final da conta, $800 mil, a família tinha bastante dinheiro aqui, aí foi para um acordo, tal, discutiu-se muito isso, até chegar num denominador que indenizou. Não sei te dizer até hoje quanto ficou a conta final, mas eu sei que a conta inicial era essa. Então é muito comum, $30 mil dá, eu vou com $30 mil, cara. Hoje, se você quebrar uma perna na Europa, você não vai pagar $30 mil só para consertar, se você entrar num hospital. Se você quebrar na Rússia, vai. Porque na Rússia, qualquer pessoa que pisa em território russo, é muito curioso isso. Quando você entra na Rússia, toda pessoa que pisa dentro da Rússia e for sofrer qualquer tipo de acidente é atendido como cidadão russo. Você está lá, você tem acesso à medicina que qualquer um tem. Não estou aqui para julgar a nível de medicina que você vai receber, mas assim, você vai receber qualquer medicina que outro cidadão russo receberia. Todos dizem que de Cuba é excelente. É mais ou menos isso, eu acho também. Agora, se você cair em Inglaterra, Estados Unidos, qualquer outro país do mundo, a maioria dos países, você vai ter um custo muito elevado de medicina, porque são países que não têm o mesmo tipo de plano de saúde que a gente tem, o mesmo tipo de assistência de saúde que a gente tem no Brasil, por exemplo. Né? Só para focar nas motos, existem seguros específicos para moto e quais coberturas você considera indispensáveis? O seguro de moto é um seguro restrito a algumas seguradoras, nem todas fazem. É um seguro que ela muda um pouquinho as perguntas, então eu vou te perguntar, por exemplo, participa de algum motoclube, não participa? Isso é bom ou ruim?
Na verdade, assim, é bom. Alguns motoclubes têm acordos com seguradoras para ter algum tipo de desconto. Não é nada significativo, muito diferente, mas existem. Borda do Asfalto tem? Não. Tá. Podemos conversar com eles pra gente fazer alguma coisa. Eu tô como desse coordenador aqui da Então, Americana. poxa, mas já vamos resolver. Presidente da facção. Legal. E aí a gente tem essa situação, que nem eu estava te falando, mas existem coberturas específicas. Existem seguradoras, por exemplo, que dão cobertura até pro macacão que a pessoa está utilizando. Né? Então, assim, você pode contratar a cobertura de acessórios dentro do seguro de moto. Macacão, não diria, mas o capacete tem uns que... Macacão, acho que até 5 mil, 6 mil deve ser o preço maior aí. Agora, capacete já fica céu ao limite. Capacete, aí você pode contratar... A gente sabe que ela tem sistemas de rádio que você pode ter, que podem ser danificados. Sim. Os próprios bagageiros, quando você fala de uma GS, esses equipamentos acabam, às vezes... 50% da moto vai além só do que você gasta de acessórios. Então, tudo isso é possível de contratar. Porque se tudo que é acessório adicional que não vem no modelo tradicional de uma moto ou de um veículo... Eu pensava isso, não sabia? Está coberto no seguro. Se alguém furtar minha moto, putz, o problema é os acessórios que eu já pus. Não vão ser indenizados se você não contrata a cobertura de acessório. Não, porque eu contratei antes de tirar ela da loja. É igual a blindagem do veículo. Quando você tem um veículo blindado, você contrata o seguro para o veículo blindado, a seguradora faz. Mas se você quiser a cobertura para o valor da blindagem que você contratou, você tem que contratar com cobertura acessória. Então isso seria indispensável, na sua opinião? Na minha opinião, é. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre seguro de vida e já caminhando para o final. Seguro de vida ainda sofre muito preconceito. Por quê? As pessoas pensam apenas em morte, mas esquecem que existem também os benefícios em vida. Quais são os principais? Eu acho que um deles a gente conversou, mas voltando para o assunto, eu acho que assim, o primeiro que a gente pode falar é a chance de você ter que ficar um tempo sem trabalhar e tendo contratado a cobertura de despesas temporárias por interrupção de atividade, você vai receber uma indenização pelo período que ficar afastado, cumprindo a regra de até 365 dias de afastamento. Você tem a possibilidade de contratar uma cobertura de doenças graves, que é uma cobertura super importante e valiosa, inclusive tem características específicas para as mulheres e para homens, tem seguradoras que operam com seguros específicos para elas, mas você consegue contratar um seguro de doenças graves para qualquer pessoa hoje, basicamente falando, que são, tive o diagnóstico de um câncer, ou tive o diagnóstico, ou sofri um infarto, que simplesmente foi uma doença aguda que me atingiu, mas que não veio gerar um falecimento ou uma invalidez. Você recebe um valor de indenização que para você utilizar como você bem entender. Você não precisa comprovar gastos. Então não é porque você teve que gastar com o médico, a seguradora vai reindenizar. E continua segurado ou não? Continua segurado normalmente. A cobertura de morte não é afetada com relação a isso, tá? E a invalidez por acidente, que é algo que a gente pensa inválido como completamente inválido, né? Mas não, imagina que a pessoa perdeu uma visão. Ela pode sofrer um acidente e perder uma visão. Ela continua vivendo a vida dela normalmente. Mas ela perdeu parte de um órgão que é vital, vamos dizer assim, que leva ela a ter uma vida normal, entre aspas. Então ela recebe, por exemplo, vai ter cada seguradora, a gente tem que, de novo, existe uma tabela que determina com base no órgão que você perdeu a funcionalidade o quanto indeniza. E talvez também o que faz da vida, né? Eu perder um olho, continuo podendo advogar. Agora, um cirurgião que perde um problema na mão. Exato. Exato. Voltando para os médicos de novo, um pessoal assim, como que faz um cirurgião que deixa de ter o movimento das mãos num acidente, por exemplo? Ele se torna completamente inválido para aquela atividade que ele exercia. Então existem seguros que fazem agravos específicos para membros. Existem seguros super curiosos, né? Então assim, existem artistas que vivem do palco que tem seguro das pernas, por exemplo. Não tinha uma história que a Carla Pérez pôs a bunda no seguro? Não é mentira, não é mentira. Essas histórias acontecem, tem vários. Jogadores de futebol, por exemplo, tem situações em que ele tem um agravo que a gente fala, né? Uma cobertura especial para se ele vier a sofrer um acidente que danifica uma perna dele, por exemplo. Existe idade ideal para contratar um seguro de vida? Não. Existe, na verdade... Uma mais recomendada, assim? Eu acho que o quanto antes. Por quê? Eu acho o seguinte, a gente tem que... O seguro de vida tem um mito sobre valor. Vamos fazer um paralelo aqui entre valor de seguro de vida e idade para contratar, momento ideal. As pessoas julgam que o seguro de vida é caro, porque preocupam-se em contratar isso, e isso é um pouco de Brasil, tá? Lá na frente.
Quando você pega um seguro de vida de 2 milhões de reais para uma pessoa que tem 30 anos, ele custa extremamente barato. Quando eu for fazer um seguro de vida de 2 milhões de reais para uma pessoa de 70 anos, ele vai custar muito mais caro, certo? Pela própria expectativa de vida. Usar. Exato. Mas aí, Thiago, entra uma discussão importante. Em que momento eu tenho que ter cobertura elevada? E aí é uma coisa que pouco se fala sobre planejamento financeiro no Brasil nesse sentido, e é algo muito importante. Quanto mais novo você é, maior a cobertura de vida você tem que ter, de seguro de vida. Porque maior a expectativa de você gerar caixa ao longo da sua vida. Você ainda tem um período produtivo muito longo a ser cumprido ainda. Você está se desenvolvendo, vai exercer a tua profissão, você tem filhos que ainda estão em período escolar. Então toda essa fase, ela é uma fase em que a ausência causa muito mais preocupação. A tendência é que ao longo dos anos você acumule patrimônio. E aí você tenha a transformação dessa cobertura de seguro de vida muito mais em algo que seja utilizado lá na frente para custear, por exemplo, a passagem desse patrimônio de você para os seus entes queridos. Então a tendência é que a curva de seguro de vida começasse com um estirão lá para cima, pensando em tudo que você vai gerar de renda ao longo da tua vida e fosse descendo ao longo do tempo conforme você acumulasse capital. E aí conforme você desce o valor do seu seguro de vida, porque você está acumulando capital, o valor da parcela você vai reduzindo também. Mais ou menos, você está ficando mais velho também. Exato, e aí você tira um pouco daquela questão que muitas vezes é muito comum, da linearidade de pagamento. Tem que pagar um seguro pelo mesmo preço a vida inteira. Não, não é isso. Você tem que olhar para todos os momentos da vida da pessoa e ir fazendo equalizações. Exato. Quais são os maiores mitos que você escuta diariamente a respeito de seguro de vida? Eu acho que o primeiro mito que a gente escuta é com relação a eu vou pagar esse negócio e não vou receber. Mas muitas vezes é a esposa, né? Exato. Segundo é a história do Ricardão. A gente escuta muito isso ainda. Vai gastar com o Ricardão e não comigo. Exatamente. E aí, assim, o que a gente fala... E aí a provocação é muito... Sou muito reto com isso, às vezes, com amigos quando eu escuto. Eu falo, você tem duas opções. Ou você pode deixar sua esposa extremamente bem de vida para ela achar alguém bacana para ficar junto com seus filhos. Se quiser. Ou você deixa ela desamparada e, de repente, ela vai se ver muito mais suscetível a alguém que queira aproveitar daquela situação e não seja um bom pai para os seus filhos. Então é uma provocação interessante. Qual o legado que você quer deixar nesse sentido? Até para os seus próprios filhos. Pô, meu pai foi um cara responsável que pensou, minha mãe foi uma pessoa responsável que pensou em mim quando aconteceu alguma coisa com ela e deixou eu amparado para seguir a vida. Você cria cultura de proteção de longo prazo quando você pensa dessa forma. Se você pensar o inverso, pensando só em você e nessa possibilidade do que vai acontecer depois, deixar para lá, aí você não cria cultura de país que quer crescer, de país que quer ter uma cultura de renda legal. Legal esse raciocínio, bastante. Mudando de assunto agora, falar de um seguro que quase ninguém conhece. Você falou para mim, e isso me chamou a atenção, falando sobre o seguro incêndio para imóveis locados. Pouca gente sabe que ele existe. Primeiro explica o que ele é e quem é obrigado a contratar. Bom, vamos lá. A gente, dentro como eu disse, das diferenciações, a gente trabalha com o mercado de imobiliárias como parceiros na distribuição desses produtos de seguro, de garantia de contrato e seguro incêndio junto às imobiliárias desde o início da corretora. O seguro de garantia de contratos é o que substitui o fiador, o seguro fiança locatícia. A pessoa vai alugar, o fiador está se tornando cada vez mais difícil de você encontrar, você paga uma taxa, é analisada e a seguradora fica garantindo o teu contrato. Fiador, melhor você não ser e perder a amizade com quem pediu do que você ser. Porque o fiador, se a pessoa não paga o aluguel e a pessoa, o exequente, né, o locador vai em cima do fiador, é uma das poucas brechas da lei, né, uma das poucas lacunas em que você pode perder o seu imóvel sendo imóvel de família. É isso e dívida fiscal, só. E as pessoas perceberam isso, Renan, é muito maluco. Sabe quando? Na pandemia. A curva do seguro fiança locatícia, ela veio numa crescente meio que contínua, assim, até a pandemia. Quando chegou a pandemia, que a gente teve aquela baita daquela situação... Inadimplência geral. E aí você tinha um problema, porque você tinha inadimplência do inquilino e tinha um fiador passando muitas vezes por situação financeira difícil também. Uhum. A gente teve até aquela situação em que foi determinada uma lei que ninguém podia ser
Por um removido prazo, do né? imóvel, Deu por um um prazo. prazo, mas isso não isentou a responsabilidade de pagar os valores que tinham que ser pagos. Foi só não posso tirar a pessoa do imóvel. Uhum. Quando isso aconteceu, muita gente foi acionada, e muitos fiadores foram acionados durante a Assim, pandemia. coloca os dois. E aí a situação virou caótica. Aí todo mundo que foi acionado naquele momento falou, nunca mais. Então a gente viu o mercado de seguro fiança locatícia explodir. Hoje, sentido. eu brinco que para quem vai alugar, para imobiliária e para o próprio proprietário, não pensar em seguro fiança locatícia é maluquice. Porque dentro, por exemplo, da corretora hoje, quando existe alguém querendo alugar, a gente faz análise já em 5 seguradoras. Analisa o perfil de crédito daquela pessoa em 5 seguradoras. Se a seguradora está falando que não vai alugar de forma alguma para aquela pessoa, a probabilidade de ela se tornar inadimplente é muito maior. Sim. Então é uma segurança também para a imobiliária. Mas vamos retomar o raciocínio do seguro incêndio que você tinha comentado. O seguro incêndio ele é obrigatório. Na verdade, a lei do inquilinato rege que ele tem que existir dentro de um imóvel que está disponível para locação. Ele é obrigatório que exista, porém, o proprietário pode transferir a responsabilidade de contratação ao inquilino desde que isso esteja em contrato de locação. Você, melhor do que eu, pode discorrer sobre isso. Então, assim, ele é um seguro obrigatório porque visa garantir a proteção do patrimônio que está ali constituído como imóvel. Uhum. Mas o proprietário, se não contratar, pode determinar que o inquilino contrate. Então é muito comum, quase todos os contratos de locação hoje determinam. Você vai alugar o imóvel, você tem que contratar um seguro incêndio. Agora eu vou te contar outra coisa. Vai. É muito comum não ter. Tá lá no contrato, então, na verdade, a gente vê isso quando tem alguma cláusula. Ah, tá atrasando, tá uns meses sem pagar, tá com mais gente no imóvel do que deveria, tá com pet. Aí a pessoa procura advogado. A gente vê todas as cláusulas que eles estariam violando. E o seguro incêndio? Tá aqui, tá obrigando por ter. Não tem. Mais uma que você coloca no bolo. Eu nunca vi ninguém procurar só porque o cara não fez seguro incêndio, tá? Mas é mais um argumento que a gente coloca na petição quando já tá violando outras cláusulas. Aí você pede a rescisão por culpa e mais a multa da rescisão antecipada. A gente tem um caso, a gente tem duas situações curiosas nesse sentido. A primeira é que você colocou. E a gente tem um outro caso curiosíssimo que é o seguinte. A gente teve uma imobiliária que foi corresponsabilizada pela indenização de incêndio de um imóvel porque exigia dentro do contrato a existência de um seguro de incêndio que o inquilino deveria contratar. E a imobiliária tinha um termo, uma procuração como administradora daquele bem do proprietário, entende-se, pode-se entender, vamos dizer assim, que ela é corresponsável na verificação se aquela proteção está contratada ou não. E ela não tinha feito isso. Ela entregou o documento e falou, tá aqui, ó, você tem que fazer um seguro incêndio. Quais situações esse seguro cobre? Basicamente, você pode moldar o produto conforme você quiser. Mas as coberturas básicas, que inclusive são discutidas, é o incêndio e danos de causa natural. Que basicamente está falando de um vendaval, de um granizo e assim por diante. Né? São situações que a gente está vendo muito comuns agora, né, com esses temporais cada vez mais... Destelhou aquele hospital americano. Exato. E isso vai tanto para o imóvel residencial quanto para o imóvel comercial. É o que vai dar amparo para uma situação. Destelhar também é isso? Também então é isso. Então é qualquer catástrofe natural. Natural, exato. A única cobertura que é específica, que tem que ser analisada, que não está dentro desse Não entra como força maior? Não. As seguradoras entendem. A cobertura de vendaval é vendaval, granizo, tornado, furacão. Então, todas esses que são relacionados a vento estão relacionados ao seguro. Ao incêndio. Ao incêndio. Não, ao seguro de incêndio, que a gente fala que na verdade é um seguro... É como se fosse um seguro residencial. Só que é uma das coberturas do seguro residencial. A principal é a básica, que é incêndio, explosão, raio e em algumas situações queda de aeronaves. Aí vai depender da seguradora. Mas que terras do imperador, que é americano? Tá do lado do aeroporto. Ali quem tem imóvel ali tem um seguro que não tem... E tá cheio de gente que contrata seguro e não olha se tem queda de aeronave nas coberturas. É uma situação clássica. Justo. Entendeu? Agora, basicamente falando então, a gente tá falando de incêndio e questões relacionadas ao vendaval. Depois você pode colocar dano elétrico, que é uma queima... Enchente. Aí entra um problema que é o que eu ia falar para você. Enchente e alagamento é uma cobertura que pode ser contratada. Mas não está dentro do incêndio. Não está dentro da obrigatoriedade, inclusive. Perfeito. E aí ela pode ser contratada e ela é principalmente vista em lugares em que isso tem se tornado cada vez mais frequente. Rio Grande do Sul. Uhum. Quase sempre é enchente. Cara, eu passei por Porto Alegre, né, quando a gente viajou pra lá,
E tinha uns lugares com muros altos para evitar se acontecer de novo. Tem gente fazendo comporta na porta de casa. Não, uma avenida enorme, que era linda, era beira-mar. Você vê Acabou. uma parede de 3, 4 metros e não vê nada além disso. Eles muraram a cidade. Exato. Tá acontecendo bastante. E é assim, ó, eu até gravei uma sequência de vídeos que a gente vai estar falando um pouco sobre isso dentro do nosso Instagram lá, da corretora, falando sobre essa previsibilidade do El Niño. Já chama esse pessoal para seguir o Instagram da corretora. Bom, o Instagram da corretora é o @jaciaraseguros. Então lá vocês vão ter as informações sobre esse tipo de curiosidade de produto. Eu gravo sempre vídeos falando sobre essas coberturas específicas. Então, através do nosso Instagram também você tem acesso ao nosso contato lá para falar com a nossa equipe do WhatsApp. Se você precisar fazer algum orçamento, tirar dúvida, a gente está à disposição sempre também. Informações é o que você vai ter, mas diversão mais ainda, porque é o Instagram dos mais divertidos que eu acompanho. A gente gosta de brincar bastante lá. É bom. Bom, quem segue... Já é um assunto pesado, porque a gente fala de comprar algo que nem a gente falou, que se não utilizar, não sente. E a gente tá falando que geralmente a gente só fala com o cliente quando ele passa por alguma coisa Mas que é você falou, trabalho com seguro é um trabalho cultural, de você explicar e o cara compra com satisfação. Se ele não sabe, não tem essa cultura, ele vai comprar contrariado se comprar. Exato. Você já viu algum cliente ter um prejuízo enorme, mas foi evitado graças a esse seguro incêndio? Mas acontece isso o tempo todo. Como são 140 imobiliárias parceiras e que a gente tem um volume muito grande de imóveis, a gente tem uma média de acionamentos. Agora, nessa época, está um pouco mais tranquilo. Mas quando chega agora, de outubro para frente, que as tempestades acontecem, é uma média de 2 acionamentos. Cada vez que tem uma tempestade, é uma média de 2 a 3 por dia. E aí é destelhamento, derruba a garagem em cima do carro. O pessoal que estava agora na praia final de semana passado, Exato. teve um vendaval que todo mundo falou, a gente nunca... Morador, meu amigo estava em Peruíbe, falou assim, morador daqui disse que nunca viu esse vento. Um monte de casa destelhada, poste caiu com vento. Tá certo que maresia, né? Devia ter já dado uma corroída bonita. Os fios do poste caíram tudo no chão. Terror com vento. E sabe o que é mais interessante nisso, Renan? Um seguro desse tipo, ele custa a partir de R$20 por mês. Então, assim, se você parar pra pensar o tamanho do prejuízo que uma pessoa pode ter num destelhamento. Um destelhamento, dependendo da casa hoje, a pessoa vai gastar 50, 60 mil reais para refazer. Fora o que vai danificar dentro. Porque destelhou, vai chover dentro, vai danificar móveis, vai danificar tudo. Uhum. Então, assim, o seguro incêndio que a gente faz nas imobiliárias hoje, nesse que a gente tá falando, tem parte da verba, inclusive, que pode ser transferida ao próprio inquilino. Para bens dele que estejam lá dentro. Entendi. Então, para transformar não só como algo obrigatório para proteger o patrimônio do proprietário, mas também ter benefício a quem está fazendo o seguro por obrigatoriedade, né? Vamos para a última parte nossa, tá? Tá Até bom. porque o nosso tempo já estourou. Passou rápido. É o que a gente chama de bate-bola. Beleza. Faça a pergunta, você responde com 1 ou 2 palavras no máximo, estilo Maria Gabriela. Uma cobertura que todo brasileiro deveria ter. Seguro de vida, O maior mito sobre seguros. que custa caro. O erro que você vê diariamente. Acho que a gente tentar fazer ficar barato. O sinistro mais curioso que você já acompanhou. Dentro do seguro garantia, desse de fiança locatícia que a gente falou, ter feito a garantia do imóvel que foi utilizado como cativeiro. Um conselho para quem nunca contratou seguro. Conversar. Dialogar com quem você está comprando e não simplesmente olhar para o valor que você está pagando. Quem é o Thiago fora do trabalho? Alguém que ama muito a família, que adora estar com os amigos e que ainda tem muito a evoluir nessa vida. Verdade, vai até manco no clube, mas vai no clube. Pescaria ou praia? Nossa. Pescaria. Raquetinha ou academia? Raquetinha. Raquetinha ou qualquer outro esporte? Raquetinha. Qual livro indicaria? Caminho do Guerreiro Pacífico, do Dan Millman. Uma pessoa que inspira você. Meu pai, cara. Meu pai é um alicerce. A gente é parecido fisicamente, inclusive, demais, mas meu pai é um alicerce para mim no que diz respeito a valores. Eu acho que ele me construiu tudo com relação ao que eu sou.
como ser humano. E profissionalmente, se você me perguntasse alguém, eu acho que eu iria para da minha área de seguros. Eu tenho um cara que eu me inspiro muito, que é o Jaime Garfinkel, da Porto. Ficou 47 anos à frente da Porto Seguro. Foi a família que comprou a Porto Seguro, ficou 47 anos à frente da companhia, ainda estão no conselho. E por quê? Porque é a companhia que, quando você fala de seguro no Brasil, todo mundo pensa neles e todo mundo admira. Então, por isso. Tiago, bom, alguém tinha que ser parecido, né? Porque seu irmão não tem nada a ver com você. Vamos encerrar agora. Onde encontrar a seguradora Jaciara? Bravo, né? Onde encontrar a seguradora Jaciara? A gente está instalado facinho, perto da Avenida Brasil, aqui em Americana. Na rua Padre Epifânio Estevão, 338. Ao perto lado do da Frites, seccional. perto da seccional ali, exato. Onde era o cartório, agora o cartório mudou. Então, já estamos ali desde 2006. Fora os outros caminhos que a gente conversou aqui, redes sociais. Então, tem o nosso Instagram, o nosso TikTok também, tá lá os nossos vídeos. E o nosso WhatsApp é o mesmo telefone do nosso número fixo, que é o 19-3471-3131. Mensagem final para quem acredita que segura dinheiro jogado fora. Eu acho que você acorda todos os dias imaginando que nada de ruim vai acontecer. E eu acho que efetivamente é bom que nada de ruim aconteça. Mas eu acho que se acontecer, o fato de você estar tranquilo não tem preço mesmo. A gente brinca que cada vez que alguém assina uma proposta, principalmente de seguro de vida, quando a pessoa vira as costas, ela sai tranquila e a gente sai feliz porque deixou alguém protegido de verdade, a família dela também. Então eu acho que é isso. Tem uma diferença entre ter fé que vai dar tudo certo e ter responsabilidade que se algo der errado. Exatamente, exatamente. Tiagão, se despeça do nosso público. Bom, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que foi extremamente valioso poder compartilhar um pouco da minha jornada aqui até hoje. Tem muita coisa para fazer, tenho muita vontade de fazer. Eu acho que é importante que todo mundo pense um pouco mais no Brasil sobre esse assunto. Mas a minha provocação não é no sentido de contratar. Eu acho que as pessoas têm que entender um pouco melhor o que o seguro pode fazer por elas. Eu acho que o mercado ainda tem muito a entregar. A gente está falando de um mercado muito imaturo ainda, num país muito imaturo no que diz respeito ao seguro. E as pessoas precisam se conscientizar da importância que ele tem no planejamento financeiro. A gente fala tanto sobre ter sucesso financeiro, mas a gente fala muito pouco sobre ter proteção financeira ainda. Então eu acho que é isso. Agradeço para você demais a oportunidade de estar aqui contigo. É um cara que eu admiro demais. A gente não se conhece há muito tempo, mas se conhece muito bem no pouco tempo que a gente está junto. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou um admirador dele, e principalmente pelas verdades e a forma como você coloca tudo. Acho que isso é sensacional. Continue sendo assim, porque o sucesso vai sempre estar em volta de você. E que tenha sempre todas as bênçãos na sua família aí, para você seguir seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Vai fazer eu chorar no final do programa. Não. Tiagão, é recíproco, a gente se gosta bastante, é uma pessoa que eu chamo de irmão, e que estamos juntos sempre, e quando a gente jogou, a gente foi muito bem no torneio, precisamos repetir isso. Vamos repetir a dose. Agora eu tô esperando você ficar bom. Mas assim, o Ronaldo Fenômeno, quando machucou pra Copa, lembra? Voltou melhor, arrebentou. Sou eu, cara. A lesão é parecida, eu vou chegar igual o cara. Ele não corria antes, não vai correr depois. Eu também não. Tô falando de você. Vamos lá, gente. Agradeço muito você que ficou até... Bom, agradeço você, Tiagão, ter topado, ter vindo. Poxa, primeiro podcast seu, ter primeira vez que eu tô quebrado aqui essa virgindade aí. Primeira vez dele foi comigo. E é super bacana, né? Gostoso, o papo flui rápido e muito a gente tem a oportunidade, ainda mais quando fala do que gosta, né? Se a pessoa fala assim, Renan, me manda as perguntas que eu quero estudar antes, então desencana. Porque tem que vir aqui falar aquilo que faz no dia a dia, né? Faz parte da pessoa, faz parte da essência da pessoa, né? E por isso, parabéns, tamo junto, a gente já conversa. Eu peço que você escreva aqui no final, devia ter falado isso antes, mas escreve aqui nos comentários, seguro, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para esse tema. Então ele vai entregar para quem procurar o tema seguro. Combinado? Se inscreve no canal, todas as quintas-feiras a gente tem mantido aí o programa às 19 horas. Peço que você acione as notificações para não esquecer e sempre que tiver uma publicação nova você vai ser acionado. Agradeço por ter ficado até aqui e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Tá gostando desse bate-papo incrível com o Dr. Renan?
Então, pega essa dica. Aqui na S2 Fábrica de Podcast, além de uma produtora audiovisual especializada em conteúdos digitais para a internet, nós também temos um time de jornalistas que te ajuda do início do projeto até o fim. Já sabe, chama a gente, marca um dia, conheça o nosso estúdio e vem tomar um café delicioso. Te espero! O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário. Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents.